Muita gente está iniciando, não sabe ainda se o forno que já tem em casa dá para utilizar para trabalhar com bolos, não sabe se é melhor um forno a gás, se é melhor um forno elétrico. Tem gente que tem muitas dúvidas. Eu separei várias perguntas, vou dar várias respostas. Então, se você vai iniciar com bolos caseiros ou com qualquer tipo de bolo e ainda está com dúvida com relação ao forno, fica até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. E eu já vou começar falando sobre o forno elétrico. Eu vou falar primeiro as vantagens de você iniciar aí com o forno elétrico e vou falar depois, em seguida, as desvantagens. Vou apresentar esse modelo aqui porque é o modelo qual a maioria tem em casa ou investe em um parecido no início. Vem um termostato para medir a temperatura. Vem as opções de você ligar a resistência só de cima, nenhuma das duas, as duas e a só de baixo, tá? E aqui tem um temporizador. Geralmente vem temporizador, tá? Esse reloginho aqui para você botar o horário que você quer, quantos minutos você quer preparar aí o seu alimento. E quando termina, faz esse sonzinho. Vou mostrar para você por dentro. Geralmente vem uma resistência em cima, duas resistências no caso em cima, duas embaixo, uma grade e essa parte aqui que você também pode utilizar para assar os seus bolos. Basicamente, a maioria das pessoas tem esse forninho aí, ou quando está começando, já consegue investir nele, porque primeira vantagem dele é que ele é bem mais barato. Você consegue ter acesso a um forno desse com investimento menor do que um forno profissional ou um forno a gás. Então, essa já é uma das vantagens. A outra vantagem é a precisão da temperatura. Isso mesmo. Aqui, como mostra o termostato e como são resistências, você tem um controle melhor, um refinamento melhor da temperatura. Você consegue escolher, coisa que no fogão a gás, por exemplo, se você for botar no 40 ou diminuir aqui, ó, porque às vezes você só quer fazer uma estufa, você não quer que o alimento que você está preparando asse ainda. E aí, se você for diminuir um pouquinho, botar bem no fraquinho o seu forno a gás, provavelmente ele vai desligar, coisa que não acontece no forno elétrico. E a outra vantagem é que você consegue escolher qual resistência você vai utilizar. Aqui em casa eu tenho um problema com esse forno porque ele é muito grande e ele puxa muita energia, ele consome muita energia. Então, quando você for investir nesse tipo de forno, se for muito grande, você tem que ver se vai aguentar a energia aí da sua casa, porque talvez isso possa dificultar aí a sua produção. E o temporizador, né, que a gente vai escolher por quantos minutos mais ou menos a nossa receita vai assar, e ele vai nos lembrar, olha, sua receita já está pronta, seu alimento já está pronto. Só que, se você quer trabalhar com bolos, você precisa conhecer o seu forno. Não se baseia com o tempo da receita que você aprendeu ou que te deram. O ideal é que você conheça o seu forno, faça testes, vê por quanto tempo a receita que você tem aí vai ficar assando, anota tudo, quanto tempo levou, se ficou dourado, qual foi o sabor, se ficou úmido, vai anotando para você conhecer o seu forno e ter precisão. E isso que eu estou te falando é independente se o forno é a gás, se o forno é elétrico, se o forno é industrial, tá? Quando você conhece o seu forno, você garante o melhor resultado para os seus bolos. E a outra vantagem de você ter um forno elétrico é que se você mora em condomínio, prédio e o gás é compartilhado, seus vizinhos não vão gostar muito de saber que você está usando o gás de todo mundo para poder assar os bolos e vender. Então, a luz é individual e aí você consegue botar o forno elétrico na sua energia, que aí você vai evitar esses conflitos. Também tem uma outra vantagem, que é a mobilidade, é a praticidade que o forno elétrico te dá. Por exemplo, o meu ele não fica aqui, mas eu precisei mover ele para poder gravar esse vídeo. Então, dependendo do tamanho do seu forno, ele vai caber em qualquer lugar. E aí você consegue adaptar isso para a sua cozinha. Para quem não tem uma cozinha muito grande, para quem não tem muito espaço, não tem onde botar o forno, isso se torna uma grande vantagem. E agora eu vou falar das desvantagens, dos contras de você ter um forno elétrico.
E a primeira e a principal dela é que se acabar a energia no meio da sua produção, você fica na mão. De certa forma, você fica refém da energia elétrica e também pode sair mais caro quando você bota na ponta do lápis o custo da sua produção comparando o forno elétrico e o forno a gás. Geralmente, o forno a gás, o custo é mais barato do que a energia. E uma outra desvantagem do forno elétrico é que na maioria das vezes o forno ele é muito pequeno. Eu optei por esse forno grandão, mas é bem comum você ver fornos bem menores, tá? É uma vantagem e é uma desvantagem. Por quê? A capacidade de alguns é bem pequenininha. Aqui no meu, eu consigo assar 6 formas de bolo de 16 centímetros por vez, só aqui na primeira grade. Então, cabe 3 aqui, cabe 3 aqui. Só que tem fornos que são bem menores, e aí vai de acordo com o forno que você tem aí. Muitas vezes, em alguns fornos elétricos, essa é a desvantagem, já que em forno a gás, o espaço interno muitas vezes é maior. E agora eu vou falar sobre as vantagens do forno a gás. Eu não tenho um aqui para mostrar, mas eu vou falar, vai ficar tudo bem explicadinho, você vai entender. E a primeira grande vantagem do forno a gás é que o custo da produção fica muito menor se a sua produção for grande. Se você produz muitos bolos, o custo fica bem menor, dependendo da região e dependendo também da produção. E a outra grande vantagem é que muitas vezes ele tem a capacidade interna de formas bem maior, então cabe um tabuleiro maior, cabe uma forma maior, mais quantidades e ele pré-aquece bem mais rápido do que o forno elétrico. Agora a gente vai falar sobre a desvantagem de ter um forno a gás, os contras de ter esse tipo de forno aí na sua produção. É o menor controle sobre a temperatura. Às vezes a gente quer deixar uma temperatura bem fraquinha e acaba que a gente diminui tanto que ele vai lá e desliga. A outra desvantagem é que a distribuição do calor é bem diferente, tá? Porque na maioria das vezes o forno a gás, a resistência principal, a única, é só embaixo. Então o que acontece? O calor ele não fica bem distribuído na hora de você assar esse alimento. Agora, tem uma outra desvantagem também sobre o forno a gás, é que a mobilidade ela diminui muito, porque você tem que ter um espaço para o forno e também um espaço para o gás. Então você diminui a sua mobilidade, diminui a sua praticidade, você não pode arrastar para qualquer canto, você não consegue botar ele se você tem um espaço reduzido, você fica bem limitado nessa parte, mas eu acho que vale a pena comparar os fornos que você tem em casa. E depois de te mostrar os prós, os contras, as vantagens, desvantagens de você ter um forno elétrico, de você ter um forno a gás, eu quero deixar bem claro que o melhor forno é o seu, é o que você tem em casa. Quem já é inscrito aqui no canal já sabe que eu comecei com forno convencional, que tinha no meu fogão de 4 bocas, e era isso que eu tinha, então foi assim que eu comecei. Hoje eu tenho esse forno, estou me adaptando um pouquinho a ele ainda, não entendo ele totalmente, mas estou fazendo anotações, quanto tempo demora cada receita, qual é o resultado. Olha, eu percebi que nesse forno aqui, nesse tipo de forno, não é bom para mim usar as duas resistências ligadas, tá? Porque ele assa muito rápido e acaba ressecando o meu bolo. E outra coisa, se você ligar a resistência de cima e a resistência de baixo, o que acontece muitas vezes é que o seu bolo doura, mas fica cru ainda, tá? Então, vale a pena você estudar o seu forno, porque o melhor forno é o que você tem aí para começar. O forno ele não é para te paralisar, ele é um dos utensílios mais essenciais, porque você consegue fazer um bolo sem batedeira, você consegue fazer um bolo sem liquidificador, você consegue adaptar alguns ingredientes, mas você não consegue fazer um bolo sem forno. Muita coisa a gente adapta, mas o forno ele ainda é insubstituível. Tem gente que faz bolo na air fry, mas na produção ainda é utilizado o forno. Então, assim, o forno que você tem, o melhor forno é esse, tá? E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual forno você tem aí na sua casa? É um forno elétrico? É um forno a gás? Comenta aqui embaixo para eu saber. Agora eu vou responder uma pergunta que vai ajudar você que já tem um forno aí, quer iniciar com esse forno. Se o seu bolo não está dando certo, eu tenho certeza que essas perguntas que eu vou responder agora pode te ajudar. Então fica até o final, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Já deixa o seu curtir aí e envia para quem você acha que vai gostar muito
de entender melhor o forno que tem em casa. Sabe aquela amiga, aquela conhecida que sempre fica reclamando do forno? Manda para ela, porque eu tenho certeza que vai ajudar. E a primeira pergunta que eu vou começar respondendo, que é uma pergunta bem conhecida aqui no canal, e quem já é inscrito aqui sabe a resposta. Precisa ter um forno industrial para começar a trabalhar com bolos caseiros? E a resposta é não. Você pode começar com o forno que você já tem aí na sua casa. Se for aqueles fornos já embutido no fogão, aquele convencional mesmo, você pode começar. Ah, mas é com 4 bocas? Dá para começar. Com 6 bocas? Também dá para começar. E a segunda pergunta é: meu forno é muito pequeno, eu consigo começar mesmo assim? E a resposta é sim, você consegue começar, mesmo se o seu forno for muito pequeno, você vai fazendo aos poucos, assando aos poucos. E conforme você for trabalhando, você for guardando o seu dinheiro, você vai reinvestindo. E aí, quando você conseguir bater a sua meta no valor do forno, você investe em um forno. Próxima pergunta é: eu preciso comprar um forno primeiro ou é melhor começar com o forno que eu já tenho? E a resposta para essa pergunta eu já dei. Só que eu vou falar um pouco melhor sobre a resposta. Começa com o que você já tem aí, tenha uma meta e melhore assim que você for ganhando seu dinheiro, tá? Não deixe o forno te paralisar, não deixe o utensílio te paralisar, usem eles como meta. Tenho pouco espaço em casa, eu consigo começar? Consegue sim, com certeza. Eu já te falei aqui nesse vídeo que com o forno elétrico você consegue adaptar a ele a sua cozinha. Você escolhe um tamanho aí que você consiga botar na sua cozinha. Se tem um espacinho sobrando, o forno elétrico ele tem de muito tamanho, então você consegue sim trabalhar, mesmo tendo uma cozinha pequena, você consegue um forno do tamanho que tem aí sobrando na sua cozinha. Eu tenho medo de pegar encomenda porque meu forno é pequeno. E se eu não conseguir produzir tudo? Bom que é encomenda, né? A encomenda você pode fazer com uma antecedência. Vê certinho quanto tempo você consegue armazenar o seu bolo, qual a validade dele, estuda direitinho isso. E como é encomenda, você consegue se antecipar a isso. Não conseguir produzir tudo no dia, você pode produzir um pouco antes, só que tem que ficar muito atenta à validade da sua receita aí, tá? O meu forno não mostra a temperatura. Como eu sei qual a temperatura certinha? Então, você pode estar comprando um termômetro, tá? Existem termômetros e relógios para você estar utilizando dentro do seu forno. Você bota ele em algum espacinho dentro do seu forno e aí você fica acompanhando por aqui. E aí alguns desses termômetros já vêm com o reloginho embutido e alguns vêm só o termômetro. Você vê qual a melhor opção, tá? Se o seu relógio do forno funciona super bem, você não precisa disso, aí você compra só o termômetro. Então, esse termômetro também pode ser utilizado em forno a gás, tá? Só você dar uma olhada aí na internet que eu tenho certeza que você vai encontrar um termômetro para forno. Como eu aprendo a conhecer o meu próprio forno? Você só vai aprender, só vai conhecer o seu próprio forno usando ele, testando ele, anotando tudo, todos os detalhes, se assa bem desse lado, se assa melhor desse lado, se fica melhor em cima, se é melhor embaixo, se liga uma resistência, se liga as duas. Só vai conhecer o seu forno testando, anotando, validando mesmo. Meu bolo queima embaixo e fica cru em cima. E a resposta para isso é que você tem que ver se as suas duas resistências estão ligadas, ou tá ligada só de cima, ou tá ligado só de baixo. Porque isso provavelmente é problema na distribuição de calor do seu forno. Provavelmente tá muito forte aqui e tá fraco aqui. E aí o que você vai fazer? Você, se estiver muito perto da sua resistência ou do queimador do seu forno, você vai afastar um pouco para conseguir ter uma distribuição melhor de calor e o seu bolo conseguir assar por igual. Só que preste atenção também na forma, porque se sua forma for muito fininha, isso vai acontecer. Eu tinha uma forma aqui em experiência própria, e essa forma, ela era uma forma de modelo daquelas formas pretas, eu acho que ela é de teflon, decorada, ela era linda.
mas por conta dela ser muito fininha, ela queimava os meus bolos. E aí, ou o problema tá na distribuição de calor do seu forno, ou o problema tá na forma, tá bom? Então preste atenção. Meu bolo cresce de um lado e do outro ele fica muito baixinho. O que pode ser? Também pode ser problema na distribuição do calor do seu forno, só que pode ser também que o seu forno esteja torto. Então, vê se ele tá bem retinho. Se acontecer isso em todos os bolos, ele ficar torto, um lado alto, outro lado mais baixo, pode ser que ele esteja torto. Então, vê direitinho. Se tiver até um nível aí, bota o nível lá dentro do teu forno com ele desligado, claro, senão vai queimar tudo aí. E aí você bota o nível lá, vê direitinho se tá torto. Se tiver torto, você ajeita. Precisar botar, acho que é um tijolinho, fazer alguma coisa para ficar altinho ali, você faz, que aí vai dar certinho. O meu bolo fica muito dourado por fora e por dentro ele fica cru. Quando eu percebi que estava acontecendo isso no meu bolo, foi quando eu estava ligando as duas resistências, tá? Ou só a resistência de cima. Então, se você tiver essa opção de duas resistências, você presta atenção. Porque a resistência de cima, na verdade, ela é um dourador, tá? Quando a gente quer fazer frango, ela é perfeita. Pode ligar ela tranquilamente. Quando você quer fazer um frango assado, alguma coisa bem mais douradinha, você pode ligar ela tranquilamente. Só que para bolo, ela faz o seu bolo assar muito rápido, deixa ressecado, doura e às vezes não cozinha, porque ele vai crescer, ele vai dourar sem estrutura. Pode ser que a resistência de cima esteja atrapalhando. Agora, se o seu forno não tem resistência de cima, é o problema na distribuição de calor. O que você pode fazer é testar, tá? Se o seu forno aconteceu isso e ele estava lá no canto, você da próxima vez bota ele mais para cá. Se aconteceu aqui, bota ele mais para lá. Vai tentando achar a melhor posição. Geralmente é no meio, tá? Sempre a melhor posição geralmente é no meio. O meu bolo fica mais assado de um lado do que no outro. O problema pode ser na distribuição de calor também, só que você pode virar a forma. Tô olhando aqui, meu bolo, aqui já tá pronto e aqui ainda não tá pronto, eu vou virar a forma, dar uma giradinha nela rapidinho. Só que preste atenção, não abra o forno em hipótese alguma antes dos 20 minutos, antes dos 30 minutos, não abra nunca, porque seu bolo vai murchar, seu bolo vai solar, vai dar errado a sua receita se você abrir o forno antes que seu bolo tenha pegado uma estrutura. Se ele não está estruturado, ele vai afundar assim que ele sentir essa mudança brusca de temperatura. Então, você pode girar a sua forma, só que você tem que esperar, tá? Depois de 30 minutos você pode ficar tranquilo, abrir, gira ela rapidinho e fecha de novo e deixa ele terminar de cozinhar o outro lado. Qual o melhor lugar para colocar a minha forma dentro do meu forno? Geralmente, na maioria dos fornos, o melhor lugar é aqui no centro. Geralmente, tá? Por quê? Porque ele pega o calor todo circulando. Se a resistência vir aqui ou daqui, ele vai pegar o calor do forno todo. E o que acontece? Ele não vai ter aquele problema de assar em cima, não assar embaixo, porque ele tá pegando um calor uniforme. Então, independente de seu forno é a gás, independente se seu forno é elétrico, na maioria das vezes é melhor botar ele no centro. Mas você tem que sempre conhecer o seu forno e ver aí qual a melhor posição para a sua forma. O meu bolo cresce lindo no forno, mas quando eu tiro ele, ele murcha. Por que isso acontece? Pode ser o choque térmico, tá? Pode ser que o forno tá muito quente, aí quando você abre, tira ele rapidinho e bota num lugar bem frio, acontece esse choque térmico e aí leva ele a murchar. Mas pode ser também a quantidade de fermento nesse bolo, ela pode estar desbalanceada. Então, se você tem uma receita e essa quantidade de fermento tá certinha, você sabe que dá certo, mas está acontecendo isso no seu bolo, talvez seja o choque térmico ele tá tomando ali na hora que você retira ele do forno. Se está acontecendo isso, o que você faz? Desliga o forno, deixa ele entreaberto, ou pode deixar todo aberto também, pode deixar ele assim e depois você tira, que ele vai sair lindo, vai permanecer lindo, tá? Talvez ele esteja crescendo sem estrutura. Então, se o problema for
o fermento, você dá uma ajustada aí na quantidade de fermento que tá levando nessa massa. Será que abrir o forno antes da hora faz o meu bolo murchar? Com certeza absoluta, eu falei um pouquinho anteriormente, mas se você abrir o seu forno antes da hora, se você abrir o seu forno toda hora, se qualquer mudança brusca de temperatura vai fazer o seu bolo murchar, tá? Então, por favor, não abra o seu bolo antes de 20 minutos de forno. Não abra. Se você olhou e ele ainda tá muito mole, não abra o seu forno porque seu bolo vai murchar. Vai perder a estrutura completamente, essa mudança de temperatura ao abrir, que cai muito, né? A temperatura quando você abre. Então, não abre o forno em hipótese alguma antes dos 20 minutos no mínimo do forno. E se seu forno é igual ao meu, cozinha muito devagar, e aí 30 minutos. Não abre o forno antes de 30 minutos, se ele cozinhar bem devagar. O meu bolo, ele cresce pouco, mesmo a receita estando certa. O problema pode ser o meu forno? Pode. O problema pode ser o seu forno. Se a temperatura está muito baixinha, se o seu forno é muito fraquinho, pode ser um motivo para o seu bolo não crescer muito. Se a receita está certa, como está escrito aqui na pergunta, então tem grande chance de ser o seu forno o problema. Ou também a maneira como você mexe o seu bolo, tá? Como você mexe, como você prepara, mesmo que a receita esteja certa, se você não prepara ele bem, essa massa, pode ser também um dos motivos. Ou o forno baixo demais, ou a maneira que você prepara essa massa. Posso colocar 2 bolos para assar no forno de uma vez? Com certeza. Você pode botar até 6. No meu caso aqui, cabe 6 formas em cima aqui nessa grade, então eu boto até 6. E dependendo dos casos, se couber, você pode botar 12, pode botar várias formas para assar ao mesmo tempo e é o indicado. Quanto mais bolo assando ao mesmo tempo aqui, otimiza a produção e faz cair também um pouco do custo do seu bolo, tá? Porque tá assando ao mesmo tempo, então você vai usar menos energia elétrica ou menos gás. E aí é perfeito. Pode botar quantas formas você quiser aqui dentro. O ideal é que tenha pelo menos um dedo de espaço para circular bem o calor, tá? Se ficar um em cima do outro, o calor não circula bem, assa de maneira desigual o bolo. Preciso esperar o forno esfriar entre um bolo e outro, entre uma produção e outra? Não, de jeito nenhum. Você pode tirar uma produção de bolo do forno, terminou aqui, assou, seu bolo tá lindo, perfeito. Você vai tirar já em seguida, se tiver tabuleiro pronto, esperando para voltar aqui, para entrar. E esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda tem alguma dúvida sobre forno, sobre produção de bolo, já comenta aqui embaixo. Quem sabe eu não trago essa sua dúvida, porque pode ser que ela seja dúvida de muita gente. Espero que você tenha gostado, espero que eu realmente tenha conseguido te ajudar. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu joinha aí e vamos juntas do bolo ao dinheiro.